A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Hoje nós vamos tocar de novo no assunto da construção do terceiro templo. Irmãos, se fosse só uma notícia aqui e outra ali, a gente podia até falar, né? Alguém tocou no assunto e não tem vestígios, né, de outras pessoas. Mas nós colocando aí na internet, irmãos, nós achamos um monte de matéria sobre as novilhas vermelhas, que é uma parte do plano de Israel para a construção do terceiro templo. Irmãos, uma parte do plano, não é o plano. Irmãos, tudo leva, irmãos, segundo até historiadores, né, pessoas que fizeram até matéria a este respeito, que colocaram um ponto de interrogação. Será se em 2025 ainda vai acontecer? 2025 será um ano. Até o final ainda nós temos aí meio período, né, um semestre. Estamos em julho, né? Mediante as pessoas dizem aí, já pegam do mês de julho, né, o segundo semestre do ano, né, irmãos? Eu sei que o que eu vou falar aqui agora, a Irmandade pode até pensar bem assim. Poxa, irmão Paulo, aí você está falando de política, né? Mas aqui o canal não fala de política, não apoia ninguém, mas referente também, irmãos, aí a política, né, que nós estamos enfrentando contra o próprio nosso país, Brasil, briga por poder, né? Agora o presidente dos Estados Unidos dá esse ultimato, aumentando, né, as exportações, importações, tudo taxando em 50%, para que, irmãos, veja bem, segundo informações que a gente vê na internet, irmãos, para que absolva, né, absolva, dê anistia, e para que tudo, o que dá para entender aí seria uma vingança, né? Mas aí a gente fala que é briga de peixe grande, né? Isso daí a gente não pode nem, né, cogitar muito, é briga de peixe grande entre poderes e países diplomáticos. Mas, irmão, veja bem, mas o que isto pode também ocasionar, né, sobre o nosso país, né? Segundo informações que já nos passaram por cima, né, irmão? Nós já vamos diretamente para o áudio que eu quero colocar sobre as novilhas, né, que é parte do plano de Israel para fazer esse templo. Será que vai ser construído? Estou colocando uma interrogação. Irmãos, e segundo informações, né, que podem acontecer, não estou dando certeza sobre a briga política, é o aumento do combustível, aumento da agropecuária. Se o Brasil não pode exportar, né, e tem que ver a importação também, né? Então, irmãos, não pode exportar, não pode importar. Quer dizer, pode, mas aí tem a taxação, né, sobre produtos, e isso pode repercutir e vir aí uma onda de preços altos, e a Irmandade sabe sobre a terra, né? Briga de dois países. Mas, irmão, vamos diretamente, né? Eu só toquei neste assunto porque envolve aí, irmãos, o que nós estamos presenciando ultimamente, né? Nós sabemos que na Bíblia está escrito, né, as duas bestas que subirão do mar, a religiosa e a política. Então, vamos falar da religiosa? Deixa a política, por enquanto, a gente não fala, né? Só cogitamos. Lembrando que o canal é apolítico, o canal não está aqui em defesa de um nem de outro, né? Estamos aqui só falando para a Irmandade que o cerco está fechando. Preste bem atenção nesse áudio até o final, queridos. Que nem o outro áudio. Vocês vão entender. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha
um bom dia, tenha um bom dia e fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Compartilhe, dê o joinha, comentem. Novilhas vermelhas, parte do plano de Israel para construir o terceiro templo, se prepare terráqueos em Al-Aqsa. Você sabia que uma das profecias mais impactantes sobre o fim dos tempos pode finalmente se cumprir? Imagine o choque de ver um evento acontecendo agora, algo que está diretamente ligado à chegada do Anticristo e à volta de Jesus. Isso não é teoria, não é ficção. Os sinais estão aí e tudo indica que este ano de 2025 pode marcar a história da humanidade para sempre. Nos últimos anos, 5 novilhas vermelhas foram levadas do Texas para Israel, e tudo indica que elas poderão ser sacrificadas ainda este ano. Mas aqui está um detalhe que poucos sabem. Para que esse sacrifício aconteça, não é necessário esperar a construção do terceiro templo. Na verdade, ele pode ser o primeiro grande passo para que o templo finalmente saia do papel. As cinzas dessas novilhas serão usadas para purificar os sacerdotes e os objetos sagrados, preparando tudo para a retomada dos sacrifícios. E se tudo acontecer conforme os planos, estaremos vendo um dos maiores sinais do fim dos tempos se concretizando diante de nós. Antes de continuar, eu te convido a se inscrever no meu canal e ative também o sininho da notificação, pois todos os dias eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma forma simples e fácil, ok? Então vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar do Instituto do Templo, uma organização judaica em Jerusalém que há anos tem trabalhado nos preparativos para a reconstrução do terceiro templo. Eles já fabricaram utensílios sagrados, costuraram vestes sacerdotais, prepararam instrumentos musicais para os levitas e até treinaram sacerdotes para servir no futuro templo. Mas por que isso é tão importante? A resposta está na Bíblia. Antes da destruição do segundo templo pelos romanos, no ano 70 d.C., o povo judeu realizava sacrifícios de animais como parte do culto a Deus, seguindo a lei de Moisés. E em Números capítulo 19, Deus ordenou um sacrifício especial. Uma novilha vermelha perfeita, sem nenhum defeito, deveria ser queimada e suas cinzas, misturadas com água, seriam usadas para purificar aqueles que estivessem impuros. Esse ritual era essencial para que os sacerdotes pudessem ministrar diante de Deus sem violar a lei. E é aqui que entra um dos pontos mais críticos dessa profecia. Sem essa purificação, não há como retomar os sacrifícios no templo. Mas o que tudo isso tem a ver com o fim dos tempos? Na Bíblia diz que a reconstrução de um templo em Jerusalém será um dos sinais que vem antes da volta de Jesus. Em Daniel capítulo 9 e em 2 Tessalonicenses 2, encontramos a profecia de que o Anticristo se assentará no templo de Deus e cometerá um ato chamado abominação da desolação. A Bíblia conta que no passado, um rei chamado Antíoco Epifânio invadiu o templo, sacrificou um porco no altar e colocou uma estátua do deus grego Zeus lá dentro. Já o Anticristo fala algo ainda pior. Ele vai se exaltar como Deus e enganar o mundo inteiro. O próprio Jesus, em Mateus 24, alertou sobre esse evento, dizendo que quando isso acontecer, quem estiver na Judéia deve fugir imediatamente. Isso significa que se um terceiro templo for reconstruído, ele poderá se tornar o palco para o cumprimento exato dessa profecia, pois a Bíblia fala que esse líder maligno vai profanar o santuário de uma forma chocante. Mas tem um problema gigantesco. O monte do templo, onde ficavam os 2 primeiros templos, hoje abriga construções sagradas para o islamismo, como o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Isso torna qualquer tentativa de reconstrução do templo algo extremamente delicado e explosivo. Qualquer movimentação nesse sentido pode desencadear um conflito mundial sem precedentes. Mas mesmo com essa dificuldade, muitos judeus ortodoxos acreditam que essa reconstrução não é apenas possível, mas necessária. Para eles, o Messias só virá quando o templo estiver de pé. Para nós cristãos, sabemos que o Messias já veio e ele é Jesus. E quem na verdade está para chegar é o falso Messias, conhecido como o Anticristo. Ele vai governar durante 7 anos até que Jesus venha e o destrua completamente. Como eu disse, o Instituto do Templo já preparou praticamente tudo para que o terceiro templo possa funcionar assim que houver oportunidade.
Eles têm os candelabros, as vestes sacerdotais, os instrumentos musicais levíticos e até objetos de ouro e prata que serão usados nos sacrifícios. Só que existe um detalhe que tem atrasado esse plano há séculos: a necessidade de uma novilha vermelha perfeita. A Bíblia mostra que o padrão exigido por Deus é extremamente rigoroso. O animal precisa ser 100% vermelho, sem nenhum pelo de outra cor, sem cicatrizes, sem ferimentos e nunca pode ter sido usado para trabalho. Isso faz com que encontrar um animal assim seja quase impossível. Mas algo aconteceu no ano de 2002 que mudou tudo. 5 bezerros vermelhos foram levados dos Estados Unidos para Israel e eles passaram por rigorosas inspeções feitas por rabinos. Esses animais foram considerados aptos, pois até o momento não apresentaram nenhuma falha. E justamente agora, em 2025, eles atingem a idade certa para serem sacrificados. Muita gente não sabe, mas os rabinos ensinam que a novilha vermelha só pode ser sacrificada depois de completar 3 anos de idade. E se essas novilhas continuarem puras até o fim de 2025, poderá começar o sacrifício que não acontece há séculos. Com essa purificação concluída, nada mais impediria a possível construção do terceiro templo. Em outras palavras, esse é o grande marco que faz com que muitos digam que não passa de 2025. Chegou a hora em que elas completam os 3 anos e, se estiver tudo certo, o ritual finalmente acontecerá. E aí vem a pergunta: e se isso realmente acontecer, qual será o próximo passo? Alguns podem ver esse assunto como algo distante, mas a verdade é que, se esse sacrifício ocorrer, ele pode ser o sinal definitivo de que estamos mais perto do que nunca do cumprimento das profecias. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do homem da iniquidade, que se exaltará contra Deus e se assentará no santuário querendo ser adorado. Muitos estudiosos entendem que esse santuário será o terceiro templo, e isso se encaixa muito bem com o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, e com a fala de Jesus em Mateus, capítulo 24. Muita gente também se pergunta se não é exagero ligar esse sacrifício a um possível conflito internacional. Mas para você ter uma ideia, o Oriente Médio já é tenso por natureza, e qualquer sinal de que os judeus pretendem mexer no monte do templo costuma gerar muita reação. Imaginar a construção de um terceiro templo naquele local é algo que muitas pessoas consideram impossível sem um grande embate político, religioso e militar. Mesmo assim, os preparativos estão prontos há anos, esperando somente o momento certo. Em outras palavras, não é mais só teoria conspiratória ou suposição. Tem gente trabalhando ativamente nisso, com utensílios, treinamento de sacerdotes e agora as famosas novilhas vermelhas que podem destravar o processo todo. Nesse ponto, é bom lembrar que, ao longo da história, muitas pessoas tentaram prever a volta de Jesus, mas não podemos negar que, dessa vez, há elementos concretos se movendo em direção ao cumprimento literal das profecias. O fato de haver animais reais, fiscalizados por rabinos, e um instituto dedicado a construir o terceiro templo já faz deste cenário algo bem mais palpável que simples teorias. É claro que ainda existem variáveis. As novilhas precisam permanecer sem falhas até o momento certo, e qualquer defeitinho pode invalidá-las. Mas se nada mudar e elas continuarem perfeitas, o sacrifício pode acontecer a qualquer momento, a partir do momento em que completarem 3 anos. E é isso que coloca 2025 como um ano decisivo. E pode ser que você esteja pensando: mas pastor, o que eu faço com essa informação? A primeira coisa é não entrar em pânico. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Se você crê em Jesus e entende que Ele prometeu voltar, então todos esses acontecimentos são parte de um plano maior. Não é para você viver apavorado, mas para ficar atento aos sinais e principalmente para alinhar sua vida com os propósitos de Deus. É como se estivéssemos assistindo às páginas finais de um grande livro sendo escritas diante dos nossos olhos. E se o sacrifício dessas novinhas de fato se concretizar, vai ser praticamente impossível ignorar que algo grande está por vir. Ao mesmo tempo, também é hora de compartilhar o Evangelho como nunca antes. Se as profecias realmente apontam para um desfecho iminente, então vale a pena falar de Jesus para quem ainda não o conhece. Muitas pessoas podem se assustar com esses assuntos, mas essa é a oportunidade de mostrar que existe esperança e salvação em Cristo. É um momento em que as próprias notícias podem abrir portas para conversas profundas sobre fé, sobre a volta de Jesus e sobre o que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Portanto, não é hora de se esconder, mas de estar firme,
vigilante e cheio de amor para oferecer às pessoas ao redor. E quanto ao chamado homem da iniquidade e à abominação da desolação, a Bíblia revela que esse evento será horrível, mas não precisamos ficar repetindo isso a ponto de gerar pavor. O foco não é a maldade do anticristo, e sim a soberania de Deus e o triunfo de Cristo no final. O livro de Daniel e o apóstolo Paulo descrevem essa rebelião extrema contra Deus, mas também deixam claro que o Senhor vencerá. Então, ainda que o mundo entre em colapso, se você estiver firme em Jesus, pode ter certeza de que sua vida está nas mãos dele. O mal passará, mas o reino de Deus é eterno. Outra coisa interessante é pensar como a tecnologia de hoje vai acelerar o impacto desses eventos. Se algo acontecer ali em Jerusalém, logo vai cair nas redes sociais, nos canais de notícias e nos grupos de WhatsApp. É provável que o mundo inteiro fique sabendo em questão de minutos, gerando discussões, polêmicas, protestos e muitos questionamentos. Será que isso vai trazer mais fé ou mais confusão? Depende do coração de cada pessoa. Para quem já está atento ao que a Bíblia diz, será uma confirmação. Para quem não crê, pode virar motivo de zombaria ou mesmo de medo. Mas de qualquer forma, não há como escapar da repercussão global que um sacrifício desse geraria. No fim das contas, Jesus está voltando. A grande questão é: você está pronto para isso? Se as novilhas continuarem sem defeitos até o final deste ano, e se o Instituto do Templo der o sinal verde e os rabinos decidirem sacrificar, pode ter certeza de que isso vai balançar o mundo inteiro. Pode até ser que muitos não deem a devida importância num primeiro momento, mas quem estuda a palavra sabe que esse sacrifício da novilha vermelha não é um evento qualquer. É o ponto de partida para purificar sacerdotes e utensílios, algo indispensável para que o terceiro templo finalmente saia do papel. E se esse templo começar a ser erguido, então o alerta profético piscará como nunca antes. Portanto, fique firme e mantenha os olhos em Deus. Se 2025 for mesmo o ano em que veremos esse ritual acontecer, lembre-se de que quem confia em Jesus pode encarar o futuro com coragem e esperança. Use esse tempo para buscar mais a Deus, para orar, ler a Bíblia e fortalecer sua fé. Prepare seu coração, pois quando os capítulos finais da história se desenrolarem, nós queremos estar do lado de Cristo, vivendo para a glória dele e proclamando a salvação a todos que ainda não o conhecem. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.